Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Bia Nogueira, esse é o canal Astropédia. Gente, esse vídeo está sendo gravado no dia 27 de março de 2023 e ele se dedica ao pessoal que tem o signo de Áries fortalecido no mapa astral, tá bom? Você pode ser ariano, ariana, né? Ou no caso, ter um ascendente em Áries, tá? Esse vídeo vai se enquadrar muito para quem tem esse ascendente também e inclusive a lua em Áries. Mesmo assim, se você só tem a lua em Áries, esse vídeo de alguma maneira ainda pode ressoar para você, tá bom? Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever, ativa aí o sininho das notificações. Constantemente eu tô trazendo aqui pro canal conteúdos que relacionam astrologia e tarô, tá bom? E aproveitem também para me deixar um comentário dizendo de que maneira que esse vídeo ressoou para vocês, se ajudou vocês de alguma maneira, se fez algum sentido ou não, tá bom? Também tô deixando aqui na legenda, gente, minhas outras redes sociais para que vocês conheçam, e eu sempre indico muito o Instagram, porque muitas vezes é uma plataforma onde eu coloco conteúdos complementares aos vídeos que eu trago aqui pro YouTube, tá bom? Mas então vamos falar um pouquinho com o pessoal que tem o signo de Áries aí forte no mapa, lembrando que esse vídeo tem previsões e orientações semanais, tá? E tá contando para a partir da semana do dia 27 de março de 2023, beleza? Bom, o que a gente tem para quem tem signo de Áries fortalecido é o seguinte: a gente sabe que o Sol já tá transitando em Áries, né, desde o dia 20 de março, então a gente tá completando uma semana do Sol transitando em Áries, é a temporada dos arianos, né? Com isso, tá? Depende um pouco de em qual momento desse trânsito do Sol em Áries você vai fazer aniversário, tá? Só que de qualquer maneira, quem tem esse Áries fortalecido no mapa são pessoas que aos poucos podem estar recuperando um certo vigor, uma certa disposição. Porque o Sol é um astro que a gente relaciona muita energia. O Sol fala de espontaneidade, força de vontade, energia, até uma certa vitalidade pra gente fazer as nossas coisas, né? Vocês que têm pontos fortes de Áries, pode ser que vocês tenham se visto encerrando ciclos, né? Antes do ingresso desse Sol em Áries e agora a partir do dia 20 de março, né? Especialmente agora, na semana do dia 27 de março, vocês vão recuperando essa vitalidade, essa energia, vão tendo o desejo de começar coisas novas, por exemplo, né? O Sol muitas vezes, ele tá relacionado a tudo aquilo que dá uma certa energia pra gente viver. Então eu posso ter acesso a desejos, a vontades que estavam guardados dentro de mim. Ao Sol a gente também relaciona muito o movimento de espontaneidade, né? Então eu posso me ver mais criativo e eu tô me julgando menos pelas coisas que eu quero fazer na minha vida, pela maneira como eu me comporto. Eu posso estar recuperando essa espontaneidade, então as coisas vêm pra mim, eu já quero fazer, eu já quero falar sobre elas. Eu não tô reprimindo tanto a minha energia, por assim dizer. E claro que vai depender muito da sua vida em particular, do seu mapa astral em particular. Gente, lembrando que esses vídeos, eles são coletivos e eles nunca vão substituir uma consulta individual, tá? Mas no geral, para muitos arianos, esse também pode ser um período razoavelmente protegido para a parte da saúde, ou pelo menos um período no qual eu me sinto um pouco melhor e tenho essa energia para me envolver com as coisas que são importantes para mim e para minha vida, para o meu dia a dia, tá bom? A gente tem nessa semana uma lua crescente, tá? No céu. Essa lua vai se formar somente a partir da terça-feira, mas é uma lua bastante promissora pra gente, porque a lua crescente sempre se relaciona ao plantio de alguma coisa. Eu plantando uma ideia no mundo, eu plantando um projeto, eu querendo que algo se desenvolva. Então tende a ser uma semana bastante ativa, tá? E a lua estando fazendo essa fase crescente no signo de Câncer, né, o que vai acontecer nessa terça-feira, e além disso Marte também tá em Câncer, tá? É normal que os arianos ainda se vejam trabalhando de alguma maneira elementos referentes ao passado, tá, gente? Isso porque quando alguns astros transitam em Câncer, para quem tem Áries no mapa, especialmente se é um ascendente em Áries, aí mais forte ainda, a gente tem muito esse trabalho de elementos do nosso passado. Esse trabalho de elementos do nosso passado, ele poderia acontecer de uma forma um pouco mais prática, tá? Então agora eu tô numa fase em que eu tô tendo a chance de resolver pendências antigas, eu tô faxinando assuntos na minha vida, né? Concluindo algumas coisas que tinham ficado em aberto.
Caso eu tivesse negligenciado por muito tempo um projeto importante, uma atividade importante, uma reunião importante, nessa semana pode ser que eu seja meio que obrigado a lidar com esses temas relacionados ao passado. Ainda bem que eu tenho muita energia a meu favor, né? Então eu consigo ter essa disposição para lidar com esses assuntos, tá bom? Mas não deixa de ser uma fase de um pouquinho de ansiedade, em que eu me vejo num contexto em que eu tenho que retrabalhar coisas que ficaram em abertas no meu passado e nessa semana provavelmente começar a resolvê-las, tá bom? Isso daí se a gente for para uma abordagem mais prática, mas eu também poderia seguir para uma abordagem um pouco mais emocional. Então, se eu for para essa abordagem um pouco mais emocional, pode ser que eu não tenha nada prático na minha vida, que ficou em aberto antigamente ou no meu passado, que eu tenho que resolver essa semana. Mas não deixa de ser uma semana em que eu estou observando o meu passado, posso ter alguns momentos nessa semana um pouco mais nostálgico, ou retrabalhando memórias, ressignificando relacionamentos que já passaram pela minha vida, né? Não necessariamente pessoas vão voltar para minha vida do passado, tá? Depende muito do seu mapa astral, da sua fase de vida, mas no geral a gente poderia imaginar que existe pelo menos uma reflexão de coisas que já passaram na minha vida, né, e do que eu quero construir de agora em diante, tá? Como Marte também tá ali no signo de Câncer, a gente imagina que existam vivências, tá? Até familiares para vocês trabalharem todo esse processo, né? Então pode ser, por exemplo, que você se veja nessa semana, já começando, né, eu um pouco mais próximo da minha família, ou se eu não estou mais próximo da minha família, né? E essa proximidade, lembrando que ela pode trazer à tona coisas que também me incomodam nas dinâmicas familiares, tá? Então, ou eu tô mais próximo da minha família, ou eu tô tendo que lidar com temas familiares e ressignificando o relacionamento com pessoas da minha família, tá? Como tem Marte envolvido, quase sempre envolve um período de alguns incômodos emocionais, tá? Não significa que é uma fase ruim, a gente tá falando desde o início do vídeo que o Sol tá em Áries, vocês têm energia, vocês têm vitalidade, vocês têm uma espontaneidade, então estão manifestando mais as coisas que vocês querem neste mundo, né, nessa vida, tá? Mas não significa que é um momento fácil emocionalmente, ainda tenho que elaborar algumas questões emocionais com uma certa cautela. Pode ser que eu me veja num momento em que eu tenho que resolver pendências emocionais, então pessoas que convivem comigo na minha casa, no meu dia a dia, a minha família, eu tenho que lidar com eles mais, eu tenho que falar mais o que eu penso, e aí claro que a gente imagina que podem ter diálogos um pouco mais delicados, né, a serem executados, tá, a serem lidados. Então a gente tem também esses temas referentes à ancestralidade e ao passado sendo trabalhados. É normal que vocês sintam gradualmente, tá? Não necessariamente já nessa semana. E outra coisa, isso daí vale muito para quem também tem ascendente em Áries, tá? É um momento em que vocês fazem mais atividades em família ou fazem mais atividades na casa de vocês, tá? Como se a gente tivesse essa relação fortalecida com onde é o nosso porto seguro, né? Então eu faço mais atividades na minha casa, eu sinto que tem coisas de ordem emocional interna para serem resolvidas, eu vivo mais com a minha família ou eu tenho que trabalhar com temas familiares que estão me incomodando nesse processo, tá? Então eu vou ter que ter um trabalho de paciência também. Como Vênus segue ali no signo de Touro, isso vale principalmente para quem tem ascendente em Áries, é uma Vênus que favorece razoavelmente o campo financeiro. Não significa nenhum milagre financeiro, tá, gente? Não é que tá dinheiro caindo do céu, que necessariamente nessa semana eu vou ter uma promoção, não é necessariamente isso, tá? Só que essa Vênus em Touro, ela favorece que vocês lidem com bens materiais. Ela permite que vocês organizem as finanças ou tenham um olhar claro do que está acontecendo nessa parte financeira. Se eu tenho negociações importantes para tocar, para lidar, que envolvam o uso do dinheiro, né? Transações comerciais, eu trazendo mais clientes para o meu negócio, eu de fato sentando na minha planilha financeira para me organizar. Então tudo isso são atividades que são favorecidas, que a gente sente uma leve sorte, né? Como se a gente tivesse uma maré meio que fluindo a nosso favor, tá? Claro que não vamos também trocar os pés pelas mãos e cometer grandes excessos financeiros, tá? Mas ao que tudo indica, poderia ser uma semana razoavelmente promissora para o campo financeiro, tá bom? Então esse é o horóscopo, né? E de uma certa forma os trânsitos planetários, tá? Para quem tem Áries fortalecido no mapa. Agora a gente também vai tirar uma cartinha de tarô de conselho para vocês para essa semana do dia 27 de março. Então, vamos lá.
Bom, vocês vão ver, né? Olha, aqui a gente tem uma combinação bastante marcante, tá? Tá vindo a carta do diabo com 5 de espadas. A gente também não vai fazer o papel de condenar essa carta do diabo, tá? Porque é um arcano maior, é uma carta muito importante e ela favorece vocês em algumas coisas, ao passo que vai pedir cuidado em outras coisas, tá? No que essa carta favorece vocês? Bom, eu abri o vídeo falando que é uma temporada em que vocês se sentem mais espontâneos, né? E que vocês têm acesso a desejos pessoais. Essa carta do diabo é uma carta que fala assim: olha, eu tenho muita determinação nesse momento, vocês estão determinados, vocês estão com mais energia, é como se a gente tivesse um foco pontual nos nossos objetivos. Então, tudo aquilo que depende da minha força de vontade, de eu ter energia para lidar com assuntos, às vezes até um pouco mais complicados, né, da minha cara a tapa, essa carta dá força, ela dá resistência e resiliência para vocês, tá bom? Além disso, essa combinação não é ruim também para a parte material, tá? Então, assim, às vezes eu tenho que me afastar um pouco emocionalmente do meu trabalho para tomar decisões racionais. Eu consigo? Com essa carta eu provavelmente consigo. Eu consigo tocar assuntos de grande relevância, eu consigo me distanciar emocionalmente e pensar de uma forma mais estratégica. O que é bom para mim? O que faz sentido eu lidar essa semana? Quais são as reuniões que eu tenho que participar? Como que eu me porto? Como que eu falo? Então aqui a gente tem uma combinação muito poderosa e muito determinada para tocar em assuntos importantes, tá? Por outro lado, é uma combinação tensa para alguns elementos, tá? A gente imagina que tem aí um número 5 também sendo trabalhado de alguma forma e existem conflitos que eu tenho que lidar nessa semana. Esses conflitos podem ter a ver com questões profissionais, tá? Mas nessa parte, eu acho que vocês têm um certo jogo de cintura, porque a carta do diabo, ela tem toda uma inteligência emocional para lidar com as pessoas no trabalho, tá? Mas na ordem mais pessoal, né? É muito possível que no meu campo próximo existam pessoas que podem de alguma maneira me desapontar. Tá? Pode ser que eu esteja um pouco mais enrijecido, ou que as pessoas ao meu redor também estejam mais enrijecidas. Então é uma carta que, assim, se a gente estiver falando de flertar, né, sair para conhecer pessoas novas, não é uma carta ruim, tá? Mas é uma carta que muitas vezes vai com muita sede ao pote, com muitas expectativas, com muita pressa, né? E não necessariamente ela é contemplada, tá bom? Além disso, essa carta muitas vezes está trazendo pessoas que estão numa fase um pouco mais conflituosa nesse campo interno, relacionamentos, lidar com pessoas, relações de ordem mais pessoal, mais emocional, tá? Então a gente imagina que existam esses conflitos ao longo dessa semana, a gente vai ter que respirar fundo na hora de lidar com algumas pessoas, no trabalho também, né? Mas no trabalho a gente sabe que vocês têm energia para focar em muita coisa, então em relações mais pessoais é um certo jogo de cintura, é filtrar algumas palavras, é filtrar algumas escolhas, tá bom? Com certeza uma fase muito determinada, mas que também vai pedir um certo trabalho de paciência, tá bom? Então, esse foi o vídeo para arianos e arianas, pessoal que tem ascendente em Áries ou Lua em Áries, para essa semana do dia 27 de março, tá bom? Não esquece de curtir o vídeo, se inscreve no canal, ativa aí o sininho das notificações, me deixa um comentário para eu saber de que maneira esse vídeo ressoou para você, e aqui na legenda também tem o acesso às minhas outras redes sociais. Um grande beijo, boa semana!